senadores reagiram àquele espírito de corpo ao que o ministro Barroso determinou afastamento do senador Chico Rodrigues. Toda a história do dinheiro na cueca de ontem, né? A noite de anteontem. E que virou notícia do jeito que virou ao longo da quinta-feira. Chico Rodrigues diz que vai provar que é inocente. Deixo a vaga de vice-líder do governo Bolsonaro no Senado para aclarar os fatos e trazer à tona a verdade. Estou confiante na justiça e digo que logo tudo será esclarecido. E provarei que nada tenho a ver com qualquer ato ilícito de qualquer natureza. Vou cuidar da minha defesa e provar minha inocência e volto logo a dizer: ao longo dos meus 30 anos de vida pública, tenho dedicado minha vida ao povo de Roraima e do Brasil e continuarei seguindo firme nesta direção. Deus não dorme. Gostam de colocar Deus na conversa. Ao longo da vida do Chico Rodrigues tem outros BOs aí, que alguns resolvidos, outros nem tanto, né? E outros resolvidos por outrem. E o fato é que a informação que surgiu hoje, Zaidan, é que as cenas da ação da Polícia Federal não serão divulgadas. Aliás, é uma determinação do ministro Barroso para que não sejam divulgadas da ação da polícia, porque seriam absolutamente constrangedoras para a história do Chico Rodrigues e que jamais seria esquecido. Já não será, né? Mas jamais seria esquecido por esse ato. O próprio Supremo, Ronald, tem dado cabeçadas nesse assunto, né? Porque lá no Rio de Janeiro, por exemplo, por decisão monocrática da Carmen Lúcia, a Assembleia pôde decidir se deputados estaduais do Rio ficariam presos ou não. E qual foi a decisão da Alerj? Solta todo mundo. E além do espírito corporativo, né, de corporação, algo medieval que você citou, esse espírito corporativo, né, que vem lá das corporações, da Idade Média, há o fato de que tem o efeito Orloff, né? A história do sujeito falar: bom, amanhã pode ser comigo. E aí eu quero a defesa dos meus pares, né? Quero que os pares defendam o meu mandato, que eu permaneça aqui na Câmara ou aqui no Senado. Mas o Senado está dividido. Há informações de que alguns senadores, aquelas conversas de WhatsApp que acabam chegando à imprensa, né? Como a do Dallagnol, a do Wagner Mancini. Quando o cara espalha muita conversa, alguém faz chegar. E aí a prosa foi que o Barroso estaria usurpando o poder do Congresso, no caso do Senado. E que o Senado não dará espaço à sobreposição de poderes. Mas não é todo mundo que pensa assim. Vale notar também que nessa história de usurpar, o Barroso disse o seguinte, que a decisão dele é natural e óbvia. Ora, convenhamos, o pessoal tá enfatizando muito o lugar onde o dinheiro foi encontrado, não é? É engraçado, não sei o quê. Mas não nos afastemos da gravidade do que está sendo investigado. O combate a um esquema criminoso de desvio de recursos públicos, recursos que deveriam ser destinados para o combate ao coronavírus em Roraima, aos efeitos do coronavírus, e recursos que foram determinados por emendas parlamentares. Então é dinheiro público, dinheiro do povo de Roraima, e o Ministério Público, a polícia e um ministro do Supremo acreditam que há um esquema criminoso, que dinheiro foi desviado, e muito dinheiro, pelo menos 20 milhões de reais, arrancado, roubado do povo de Roraima. Tomara, insisto, o Chico Rodrigues seja inocente. Tomara nem tenha tal esquema, que seja uma investigação furada,
que, na verdade, os indícios não eram e não são fortes, concretos. Tomara tenha sido uma interpretação errada. Tomara, mas não parece. O que as investigações apontam cada vez mais é que sim, houve roubo de dinheiro público. De pelo menos 20 milhões de reais. E parte da grana teria sido esta que estava em poder do Chico Rodrigues. Então as anedotas, as piadas e tal, elas não devem fazer com que as pessoas se esqueçam de que é muito, muito, muito grave o que está sendo investigado. E a constatação, assim como as investigações apontaram no Amazonas, no Pará, no Rio de Janeiro e agora em Roraima, de que a pandemia não se tornou um obstáculo, um impedimento para a corrupção e a roubalheira. Pelo contrário, ela foi vista como oportunidade para roubos, para propinas, para corrupção. Agora, se há senadores incomodados com a decisão do Barroso, seja por corporativismo, seja pelo receio de que amanhã aconteça com um deles, seja porque não gostam ou não veem na lei, de fato, isso é discutível, sim, é discutível. Poder para o ministro do Supremo afastar um senador eleito sem que o Senado concorde com isso, se há senadores incomodados com tudo isso, há outros que querem o afastamento. E querem uma investigação rápida. Os partidos Rede, Sustentabilidade e Cidadania protocolaram hoje uma representação para apurar a conduta do senador Chico Rodrigues. E em outra frente, ontem houve essa decisão do Barroso. Então há uma decisão de um ministro do Supremo pelo afastamento. Parte do Senado reage, dizendo não. O ministro não tem esse poder. Só o Senado pode afastá-lo. Isso é discutível? É. Há possibilidade de que o assunto seja debatido, de que o próprio Supremo se manifeste, enfim, quem sabe definitivamente, a respeito do assunto? Sim. Mas o fato é que há esse pedido, essa determinação. E, ao mesmo tempo, partidos pedindo que a atuação do senador Chico Rodrigues, a sua conduta, seja investigada. Cabe ao plenário votar o afastamento. Isso é líquido e certo. O plenário deve votar o afastamento. Mas por que o plenário não tem o mesmo entendimento do Barroso de que um caso como esse leva à decisão natural e óbvia, nas palavras do Barroso, de afastamento? Não é cassação de mandato. Não é pré-julgamento, é afastamento até que haja o esclarecimento. Davi Alcolumbre, que é do mesmo partido do Chico Rodrigues, do DEM, afirmou que aguardará ter conhecimento da íntegra do documento da determinação de Barroso antes de adotar qualquer medida. Porque essas coisas são lentas, né? Eles estão na mesma cidade. Isso poderia ser enviado até, ainda que estivessem um no Oiapoque e outro no Chuí, poderia ser enviado ali em minutos. Mas estão na mesma cidade. Então, no caso, são instituições públicas, é preciso ali o papel. Então, que um oficial leve o papel do Barroso para o Senado. Por que não levou ainda? Por que o Alcolumbre ainda não conhece a íntegra do documento? Segundo a Secretaria-Geral da Mesa do Senado, a decisão ainda não chegou. Por que não chegou? Para a Rede e para o Cidadania, Chico Rodrigues infringiu o artigo da Constituição reforçado pelo Código de Ética do Senado, que diz que é incompatível com o mandato de um parlamentar recebimento de vantagens indevidas. Aliás, convenhamos, né? Incompatível com o mandato é pouco. Vantagem indevida é muito mais do que
faltar com o decoro, não agir de maneira compatível com o mandato. Minimizando a importância desse acontecimento, né? Porque se é culpado, é corrupção, é roubo. Não é? Agora, é culpado? Não sabemos. Ninguém pode dizer que ele é culpado. Tem de haver um julgamento, a defesa dele se pronunciando, apresentando contraprovas, contra-argumentos em relação àquilo que será dito pelo Ministério Público. Tudo isso é óbvio. Ele não pode ser tratado como culpado. Não é? Nem réu ele é. Porém, o afastamento é natural e óbvio, como disse o Barroso. E aí, a representação dos dois partidos diz assim: sem prejuízo dessa sanção aplicada pelo Poder Judiciário, ou seja, eles não estão negando a decisão do Barroso, não há dúvidas de que o Senado também pode e deve punir o representado no âmbito de sua competência pelos ilícitos cometidos. Portanto, Cidadania e Rede vão além. Eles não falam nos supostos ilícitos, eles falam em ilícitos cometidos. Se mostram convencidos de que o que a polícia encontrou é suficiente para que se fale em ilícitos cometidos e não em supostos ilícitos. A nota diz ainda que a conduta do senador Chico Rodrigues se subsume de modo inequívoco às hipóteses do artigo 5º do Código de Ética e Decoro Parlamentar, razão pela qual reputa-se de rigor a aplicação da pena de perda do mandato. O Conselho de Ética está parado por causa da pandemia. O colegiado foi instalado em setembro do ano passado com 7 meses de atraso. Sabe quantas reuniões houve para análises de pedidos de cassação de senadores ou de deputados? O Conselho de Ética não promoveu nenhuma reunião. Nada foi analisado. A única sessão do Conselho, sob a presidência de Alcolumbre, foi a de instalação e eleição de seu presidente, Jaime Campos, do DEM, mesmo partido do Chico Rodrigues, e do vice, Veneziano Vigal do Rego, do PSB da Paraíba. Só que o veneziano está de licença. O Conselho de Ética é formado por 15 senadores titulares mais 15 suplentes. As punições que podem ser aplicadas são advertência, censura, perda temporária e perda definitiva do mandato. Caso o colegiado vote pela perda do mandato de um senador, claro, aí tem de ser assim mesmo, passa pelo plenário. O plenário tem de ratificar ou negar a decisão do Conselho de Ética. A cassação só é autorizada se pelo menos 41 parlamentares, a maioria absoluta, né? A votação em plenário é secreta. Apesar de não estarem funcionando regularmente, há prerrogativa para que as comissões promovam deliberações. Na semana que vem, por exemplo, o Senado fará um esforço concentrado com votação presencial pelos colegiados e pelo plenário principal para escolha de autoridades. Enfim, funciona quando querem que funcione. O Conselho de Ética, sob Alcolumbre, não trabalhou. E, só para encerrarmos o tema, o que acontecerá se ele for afastado? Ou, mais do que isso, se ele for cassado? Assume o filho dele, Pedro Arthur Ferreira Rodrigues, também do DEM de Roraima, suplente da vaga. Ele tem 41 anos, acompanhou o pai frequentemente em reuniões com autoridades e eventos em 2019. Muito bem. Ou seja, se sai o Chico Rodrigues, entra o filho dele, Pedro Arthur Ferreira Rodrigues, que obviamente não carrega eventuais culpas do pai, nem o pai as eventuais culpas do filho, isso é óbvio. Mas essa história de suplente é outra coisa que tinha de acabar. Perdeu o mandato? Eleição. Eleição para o cumprimento do mandato. Se faltam 7 anos, 6 meses, não importa. Alguém vai cumprir o mandato, faz uma eleição. Porque muitas vezes o eleitor não tem nem ideia de quem é o suplente do cara em quem ele está votando, né, Ronald? Não tem ideia, na verdade não tem mesmo, né? Não tem mesmo. E o pior,
não é só que isso é uma possibilidade, isso se confirma a cada legislatura, que isso vai efetivamente acontecer. Porque normalmente quem está eleito, invariavelmente, não está preocupado com quem votou nele. Ele já está pensando no passo adiante. E para cargo de legislativo, então, aqueles que têm ambição executiva, esse não tá nem aí. Principalmente aquele que tem algum tipo de disputa no meio do mandato. Se a gente percebe isso no executivo, para galgar postos no executivo de grandes capitais do Brasil, em que prefeitos são eleitos e dão uma banana para o eleitor para se candidatar a governador ou a outros cargos maiores ou a presidente da República, nos legislativos, então, aí é que não vão dar bola mesmo, né, Zagdan? E fora quando o cara vira ministro, né? Porque aí também vai o suplente pro lugar dele no legislativo. Bela lembrança.